Senhor presidente, eu insisto na inversão de pauta e na leitura do texto. E aí pedimos vista coletiva e eu tenho o maior interesse de fazer um texto convergente. Estou aqui com o deputado federal Ulisses, aqui ao meu lado, deputado federal que apresentou esse projeto na Câmara Federal, que foi aprovado na CCJ da Câmara e depois aprovado no plenário da Câmara Federal. Portanto, quando essa iniciativa se deu, havia, correndo paralelo, esse outro projeto que foi depois relatado por o senador Sérgio Moro, de iniciativa lá atrás do hoje ministro Flávio Dino. Então, acho que não há nenhum problema, há uma diferença apenas que dá para fazer numa redação uma convergência, e eu já me proponho a fazê-la, mas eu gostaria de seguir o rito, de poder ler, e aí em seguida a gente pede vista à matéria, e a questão do momento em que colocar em votação é uma questão de acordo. Concorda? Olha, eu ouvi com atenção as ponderações do senador Sérgio Moro, mas Vossa Excelência, claro, tem todo o direito de apresentar o seu projeto, mesmo tendo alguma coincidência da legislação que foi já sancionada pelo presidente da República. Portanto, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do projeto. Só para contribuir aqui com a fala? Não, ele vai ler o projeto e vai ser dado vista. Vai ler o projeto, ele já disse que vai ser dado vistas e depois discutir. E depois nós passaremos a apreciação do projeto da relatoria do senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, primeiro, está claro, a nossa insistência é porque há uma diferença fundamental entre um texto e outro. Em um texto, se dá ao juiz o direito de, em casos A, B, C e D, dele dar ou não a liberdade provisória. No outro texto, que é o do deputado Coronel Ulisses, ele não faculta o juiz, ele determina que em determinados casos a liberdade provisória não poderá ser concedida. Então eu passo a ler o projeto e em seguida a gente pede vista. É o relatório. Vem essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame com base no artigo 101, parágrafo 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, o projeto de lei número 714 de 2023, de autoria do deputado Coronel Ulisses, que altera o artigo 310 do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, para estabelecer hipóteses de negação de liberdade provisória. O PL promove as seguintes alterações no referido artigo 310 do Código. A. Modifica o caput para estabelecer que a audiência de custódia ocorrerá preferencialmente de forma presencial. B. Insere o parágrafo 1º para estabelecer que a decisão de conceder ou denegar a liberdade provisória deverá considerar de modo fundamentado a conduta social e os antecedentes criminais do agente. C. Altera o parágrafo 2º para prever que, havendo fundados indícios de materialidade e autoria do crime, a liberdade provisória seja denegada, com ou sem medidas cautelares, se o juiz verificar que o agente, e aí é a diferença, é reincidente. 2, já foi preso em flagrante por mais de uma vez e solto após audiência de custódia. 3, integra organização criminosa armada ou milícia. 4, porta ilegalmente arma de fogo de uso proibido ou restrito. 5, praticou o crime com violência ou grave ameaça com uso de arma de fogo. Ou, 6, na incidência das hipóteses previstas no artigo 40 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. D. Insere o parágrafo 2º para prever que a autoridade policial ou membro do Ministério Público deverá informar ao juiz, em tempo hábil, com dados concretos, caso existentes, se o acusado integra organização criminosa, armada ou milícia. Insere o parágrafo 5º para prever que nos municípios que não possuem efetivo militar suficiente ou nos quais a saída da viatura para transporte do preso comprometa a segurança local, a audiência de custódia poderá, por decisão judicial, ser realizada por videoconferência, garantida a presença virtual do delegado de polícia, do defensor e do Ministério Público, assegurados todos os direitos do preso. Em suas razões, o autor destaca que a ausência de pressupostos impeditivos à concessão da liberdade provisória impulsiona a percepção de impunidade na sociedade, além de aumentar o desestímulo entre os operadores do sistema de segurança pública. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o PL foi enviado ao Senado Federal. Nessa Casa Legislativa foi encaminhado a esta comissão, onde não recebeu emendas até o momento. Em 14 de outubro de 2025,
essa comissão realizou proveitosa audiência pública para instruir o PL destinada a debater as alterações propostas no Código de Processo Penal relativas à denegação de liberdade provisória. Quero, inclusive, agradecer ao presidente Otto Alencar, que foi muito solícito em fazer essa audiência pública. Participaram da reunião o promotor-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento, também presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o jornalista e especialista em segurança pública Roberto Mota, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, deputado federal licenciado Guilherme Muraro Derrite, e o próprio autor do projeto, deputado Coronel Ulisses. Da análise. Quanto à constitucionalidade formal da proposta, frise-se que a matéria envolve direito processual de competência federal. Sob o aspecto da constitucionalidade material, o PL se alinha ao dever do Estado de garantia da segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal. A proposta não viola direitos fundamentais, uma vez que apenas estabelece critérios objetivos para a denegação da liberdade provisória, sem suprimir a análise judicial individualizada e sem afastar o devido processo legal. De outra parte, não há vícios de juridicidade. A proposta inova o ordenamento jurídico, já que promove alterações relevantes no Código de Processo Penal. O PL se mostra também efetivo, pois produzirá consequências práticas importantes, trazendo critérios normativos mais rigorosos para a decisão judicial que concede ou denega a liberdade provisória. A espécie normativa é adequada na medida em que o tema deve ser tratado por lei ordinária. Ademais, a norma é dotada de generalidade e está adequada aos princípios gerais de direito. No que refere à regimentalidade, foram observados, até o momento, todos os trâmites e procedimentos previstos no regimento interno do Senado Federal. Em relação ao seu mérito, a proposta legislativa é adequada, proporcional e digna de aprovação. O PL número 714 de 2023 introduz alterações no Código de Processo Penal para ampliar as hipóteses objetivas de denegação da liberdade provisória, visando reforçar a segurança pública e a confiança da sociedade no sistema de justiça criminal. O PL propõe alterações no artigo 310 do Código de Processo Penal, que trata das medidas cabíveis após a prisão em flagrante. Nessa hipótese, a materialidade do crime e os indícios de autoria já decorrem do próprio flagrante, legitimando, em casos graves, a conversão da prisão em preventiva, desde que haja decisão devidamente fundamentada. No entanto, o Brasil convive com o crescente desafio da criminalidade violenta, potencializado por um cenário no qual indivíduos reincidentes ou vinculados a organizações criminosas são reiteradamente libertados, muitas vezes sem a devida análise do seu histórico delitivo. Nesse caso, o presente projeto torna a legislação mais clara e completa, ao ampliar as situações em que a prisão em flagrante deverá ser convertida em preventiva, determinando... Só um minutinho, eu vou esperar só um pouquinho, que a moça terminar o... Obrigado. Nesse contexto, o presente projeto torna a legislação mais clara e completa, ao ampliar as situações em que a prisão em flagrante deverá ser convertida em preventiva, determinando que o juiz deverá negar a liberdade provisória quando houver indícios concretos de reincidência, de participação em milícias ou organizações criminosas armadas, de porte ilegal de armas de uso proibido ou restrito, nos casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, ou na incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 40 da Lei nº 11.343 de 2006, Lei de Drogas. A proposta busca corrigir uma distorção observada no sistema judicial brasileiro, em que criminosos são soltos logo após a prisão em flagrante, muitas vezes voltando a cometer delitos em curto espaço de tempo. Tal situação não apenas compromete a eficácia da persecução penal, mas também mina a credibilidade das instituições públicas aos olhos da sociedade. O sentimento de impunidade gerado por essas decisões
fragiliza a percepção de justiça, desestimula as forças de segurança e, em última instância, coloca em risco a população. Além de garantir mais rigor na análise da concessão de liberdade provisória, o projeto se fundamenta no princípio da proporcionalidade, uma vez que não elimina por completo a possibilidade de concessão do benefício, mas restringe a casos nos quais a periculosidade do agente seja menor e a sua reincidência não esteja evidenciada. Dessa forma, a norma mantém o equilíbrio entre a necessidade de resguardar a ordem pública e os direitos fundamentais do acusado, sem comprometer a garantia do devido processo legal. Ademais, a inclusão da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, quando a logística de transporte de presos comprometer a segurança local, demonstra um avanço na modernização do processo penal. Essa inovação contribui para a eficiência do sistema e evita que a falta de estrutura em determinados municípios resulte na soltura automática de criminosos. Em audiência pública realizada nessa comissão, representantes de órgãos de segurança pública, do Ministério Público e especialistas convidados ressaltaram a necessidade de conciliar a eficiência da persecução penal com a proteção das garantias individuais. Destacaram ainda a importância de aprimorar a redação do texto legal para afastar interpretações equivocadas que pudessem sugerir prisões automáticas e para ajustar dispositivos à realidade operacional das forças de segurança. À luz dessas contribuições, apresentamos 2 emendas de redação que, sem alterar o mérito da proposta, aprimoram sua forma e clareza ao ajustar a terminologia, corrigir pequenas imprecisões e consolidar o sentido já presente no texto original. Trata-se de ajustes exclusivamente redacionais, que tornam o projeto mais preciso e coerente, preservando integralmente o conteúdo e os objetivos aprovados pela Câmara dos Deputados. A primeira emenda modifica a redação do parágrafo 2º do artigo 310 do Código de Processo Penal para suprimir a expressão, abre aspas, havendo fundados indícios de materialidade e autoria do crime, fecha aspas, que se mostra redundante, já que nos casos de prisão em flagrante, tais indícios são presumidos pela própria natureza da captura. Além disso, inclui-se no início do dispositivo a expressão, abre aspas, ressalvada decisão fundamentada em sentido contrário, fecha aspas, a fim de tornar mais claro que a prisão preventiva não é automática, mas decorre de uma presunção de necessidade da custódia nos casos de maior gravidade passível de afastamento apenas mediante decisão judicial motivada. A emenda, portanto, não altera o conteúdo material da proposição, mas aprimora sua clareza redacional e sistemática. Ao explicitar que a custódia cautelar decorre de uma presunção de necessidade apenas nos casos mais graves e que essa presunção pode ser afastada apenas mediante decisão fundamentada. O texto busca, então, harmonizar o rigor no tratamento de delitos de maior gravidade com as garantias constitucionais da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão cautelar e da fundamentação das decisões judiciais, conforme debatido na audiência pública. A formulação adotada toma inspiração no modelo italiano do dóbio binário, no qual há uma presunção de custódia para crimes graves, passível de afastamento por decisão judicial fundamentada. Já a segunda emenda aperfeiçoa o parágrafo 5º do artigo 310 do Código de Processo Penal para suprimir a previsão de participação do delegado de polícia na audiência de custódia realizada por videoconferência, pois a presença, ainda que virtual, da autoridade responsável pela prisão pode gerar constrangimento ao custodiado e comprometer a percepção de imparcialidade do ato judicial. O dispositivo passa a refletir o mesmo tratamento dado à audiência de custódia presencial, na qual não há previsão de participação do delegado, garantindo uniformidade e coerência sistemática. Diante do exposto, a proposta legislativa mostra-se juridicamente consistente e socialmente oportuna ao aprimorar o tratamento legal das hipóteses de liberdade provisória e reforçar a coerência
do sistema processual penal. As medidas propostas contribuem para aumentar a previsibilidade das decisões judiciais, fortalecer a atuação das instituições de segurança pública e garantir maior efetividade à resposta penal nos casos de criminalidade violenta e reincidente. O voto, em razão de todo o exposto, o voto é pela aprovação do PL número 714 de 2023, com as emendas de redação a seguir. Emenda desse ao caput do parágrafo do artigo 310 do decreto de lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, alterado pelo artigo 2º do PL número 714 de 2023, a seguinte redação. Parágrafo 2º. Ressalvada a decisão fundamentada em sentido contrário à liberdade provisória, será denegada com ou sem medidas cautelares se o juiz verificar que o agente desse ao parágrafo 1º do artigo 310 do decreto número 3.689, de 3 de outubro de 41, alterado pelo parágrafo 2º do PL número 714 de 2023, a seguinte redação. Parágrafo 5º. Nos municípios que não possuam efetivo militar suficiente, ou os quais a saída da viatura para transporte do preso comprometa a segurança local, a audiência de custódia poderá, por decisão judicial, ser realizada por videoconferência, garantida a presença virtual do defensor e do Ministério Público, assegurados todos os direitos da pessoa presa. Senhor presidente, esse é o voto e só queria deixar mais uma vez claro, a iniciativa não é minha de apresentar um projeto, logo em seguida a apresentação do voto do relator, senador Sérgio Moro, no projeto anterior. Não, a iniciativa do deputado está do meu lado, deputado federal Coronel Ulisses, que apresentou na Câmara Federal em 23, por ela foi aprovado. Há uma divergência entre as duas proposições. Há desse relator toda a boa vontade de, num melhoramento do texto da matéria, acertar todos os itens que não são contraditórios com o relatório do senador Sérgio Moro, mantendo apenas a divergência principal. A divergência principal é que no texto aprovado e sancionado, dá-se ao juiz o direito de, em determinados casos, o juiz dar ou não a liberdade provisória. No texto aprovado na Câmara Federal, ele cita nominalmente a reincidência, crime hediondo, facção criminosa, portador de armas de uso restrito de Forças Armadas, nestes casos em que o projeto que veio da Câmara explicita, a liberdade provisória seria denegada. E aí, claro, é evidente que se não houver convergência nesse texto, vai-se a voto. Mas antes disso, há de minha parte toda a boa vontade de construir um texto que convirja o máximo possível. Portanto, esse é o texto, esse é o meu voto e muito obrigado a Vossa Excelência mais uma vez pela audiência pública que fizemos com a sua aquiescência e concordância e por ter aceito fazer a inversão de pauta.